O clima estava tenso em uma das empresas que o Instituto Montanari ajuda a administrar. O clima estava tenso porque um dos principais clientes dessa empresa estava ameaçando processar a empresa. Por quê? Porque a gente não estava conseguindo entregar aquilo que a gente havia se comprometido, inclusive contratualmente, dentro do prazo estabelecido. Nós estávamos atrasados e mega atrasados, ou seja, o cliente tinha total razão. Ocorre que o comercial e o operacional da empresa estavam em uma verdadeira guerra. A coisa estava feia, realmente o clima estava muito tenso, muito estressante. O comercial havia prometido entregar o projeto em um determinado prazo e o operacional não concordava. O operacional firmava a posição dizendo que, cara, os caras do comercial estavam doidos quando prometeram esse negócio. Nós do operacional não podemos fazer milagres, não tem como a gente entregar esse negócio dentro do prazo estabelecido. Os caras estão loucos. E o comercial, por outro lado, dizia: não é bem assim. Nós prometemos um prazo razoável, nós estamos acostumados, nós normalmente prometemos esse prazo, nem está tão diferente assim. Os caras do operacional é que estão com má vontade. Enfim, uma confusão generalizada, ninguém queria assumir a responsabilidade, um verdadeiro fogo cruzado, tiroteio, pessoas batendo na mesa na hora de fazer a reunião. Enfim, muito estresse, muito barulho pra nada, né? É aquele velho ditado que diz: filho feio não tem pai. A coisa estava ficando muito feia e o pai, ou seja, aquela pessoa que chega para assumir responsabilidade e para resolver o problema, simplesmente essa pessoa não aparecia. Filho feio não tem pai. Pois é, como ninguém queria assumir a responsabilidade, ninguém queria resolver o problema e ao invés disso preferia arrumar mais problemas, arrumar mais discussão, mais briga. E aí o problema continuava lá, né? Aliás, o tempo continuava passando e o problema só se agravava. Nós no Instituto Montanari fomos chamados pelos donos, né, da empresa aí: me ajuda aí, tal, a coisa tá feia, vamos fazer uma reunião, quem sabe o Instituto Montanari não pode na consultoria oferecer algum tipo de auxílio, algum tipo de solução, algum tipo de sugestão que nos tire dessa letargia em que a gente está batendo cabeça literalmente e não resolve o problema de jeito nenhum, né? Pelo contrário, a coisa só vai se complicando a cada hora, a cada dia que se passa. Bom, nós nos sentamos, nos reunimos e decidimos focar na solução do problema. O que importava no caso? Solucionar o problema. A gente precisava evitar um processo judicial. Se aquela empresa, inclusive que é uma multinacional, resolvesse de fato processar a nossa empresa, basicamente, meu amigo, já era, né? A empresa de projetos e tal já era, né? Não ia ter como pagar uma indenização para uma multinacional. E de fato a multinacional estava incorrendo em perdas por conta da nossa letargia, por conta do fato de a gente não cumprir os prazos que a gente havia se comprometido. Bom, basicamente colocamos ali os pingos nos is, calma aí, vamos respirar, não é bem assim, vamos pensar o que pode ser feito para solucionar. E ao invés de procurar culpados, né, porque a gente poderia muito bem botar na mesa e falar: não, quem foi o culpado, quem errou, e ficar ressuscitando, né, e dando combustível para essa fogueira. Ao invés de focar nessa celeuma, nós partimos direto para a solução. Como podemos solucionar o problema? E aí colocamos o comercial e o operacional para conversar sobre uma possível solução. Só que a nossa solução deveria obrigatoriamente envolver os dois setores, né? Porque o comercial poderia simplesmente lavar as mãos e falar assim: esse é um problema do operacional, eu vendi, agora os caras têm que entregar. Não, a gente queria uma solução conjunta, porque assim a gente forçaria os dois setores a se comunicar e provavelmente a gente conseguiria aí uma solução mais eficaz. E conseguimos de fato. Basicamente, o comercial entrou em contato com o cliente pedindo desculpas e tudo mais, reconhecendo o problema, né? Falou que eram questões técnicas e tudo mais. E aí a gente conseguiu um prazo extra de 3 dias para cumprir aquilo que a gente havia se comprometido contratualmente e já estávamos atrasados. Conseguimos 3 dias extras. O operacional, por sua vez, tendo em vista que o comercial conseguiu esse prazo adicional, respirou um pouco, colocou ali a bola do jogo no chão e conseguiu cumprir não somente dentro do prazo de 3 dias, como
como em 48 horas. Ou seja, a gente conseguiu entregar o projeto ali em tempo recorde, o que foi fantástico, graças aí à proatividade de alguns funcionários que se comprometeram, fizeram horas extras e tal, e a gente conseguiu finalmente solucionar o problema. Só que aí veio a seguinte pergunta: bom, a gente solucionou o problema, né? Agora tá tudo mais tranquilo e tal. Só que como que a gente faz para evitar que esse tipo de problema volte a ocorrer logo ali na frente, né? Porque pode acontecer de novo, pode acontecer, de repente, o Vendas faz lá uma venda com um prazo um pouco mais arrojado e tal, um projeto interessante. E aí, como é que a gente faz para evitar que esse problema não vai se repetir? E foi aí que a gente desenvolveu um processo que inclusive tinha lá um checklist, algumas ferramentas de gestão, um processinho simples, básico, direto, objetivo, para evitar que o problema voltasse a ocorrer. E de fato a gente conseguiu sanar o problema em definitivo e do processo a gente conseguiu até tirar alguns indicadores de controle que a empresa não tinha ainda, indicadores de produtividade. Bom, se você quiser conhecer em maiores detalhes o processo, em maiores detalhes como que a gente solucionou de forma definitiva este problema, de forma que os dois setores aí passaram a se comunicar de maneira profissional, de forma objetiva, direta, clara e sem burocracia, né, com muita eficiência, prezando pela eficiência, assista ao vídeo 2. No vídeo 2 eu explico em detalhes qual foi o processo que solucionou o problema em definitivo. E eu acredito que no vídeo 2 aqui dessa pequena série você vai aprender um pouquinho e pode utilizar algumas dessas técnicas na sua empresa, no seu dia a dia. Bom, estou colocando o vídeo 2 aqui do lado. Clica lá, assiste ao vídeo 2. Teremos uma enorme satisfação em conversar mais um pouquinho e esclarecer como que a gente solucionou o problema em definitivo. Te encontro lá. Valeu, tchau, tchau. Aqui ó, vídeo 2.